Olá, você, meu amigo, você, minha amiga de Ideal Espírita, vocês, irmãos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós vamos a um trabalho de Silva Almeida e Elisete Dias, ambas do Rio de Janeiro, aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Elas vão apresentar o programa 92, Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, Introdução, item 15. Estão iniciando o estudo desta obra extraordinária. Então, você não deve perder, porque ali na introdução, Kardec já traça um retrato do que será a codificação espírita, porque as obras da codificação nasceram exatamente do Livro dos Espíritos, e a introdução desse livro é simplesmente excepcional. As irmãs falam sobre o trabalho de Kardec, sobre as orientações espirituais, você não pode perder. Programa 92 está Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, Introdução, item 15, aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgar a doutrina. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Opa, estávamos sem som, né? A nossa querida Vera estava nos dizendo que estávamos sem som. Então vamos repetir a nossa saudação a todos, porque as pessoas não devem ter ouvido, né? Então nós queremos dar nossa boa tarde a todos os amigos ouvintes e internautas, todos que estão nos acompanhando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, em mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o estudo do Livro dos Espíritos, né, que é a base de toda a nossa doutrina. Obrigada, Vera, por nos ter alertado para essa pequenina falha técnica, né? Pequenina, mas muito importante, não é? Então, mais uma vez, boa tarde, Vera, minha querida, que bom que você está aqui conosco. Márcia também, boa tarde, Márcia, que bom que você está aqui conosco, muito bom ter todos vocês aqui, né? Vocês devem estar estranhando porque ao meu lado não está a nossa querida Elisete Dias, mas a Elisete teve um problema, né, no seu trabalho do dia a dia e não chegou a tempo de fazer o programa conosco, mas se Deus quiser na próxima semana ela estará aqui, não é? Bom, como vocês sabem, este é um programa espírita, esta é uma web rádio espírita, e como tal nós temos o hábito de sempre iniciar as nossas transmissões, os nossos programas com uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores desta web rádio, né? Os verdadeiros diretores desta web rádio, de toda a sua programação, que nos auxiliem na realização de mais esse trabalhinho, ok? Então vamos convidar os nossos amigos que estão aqui conosco, que elevem o pensamento a Deus e que se unam a nós nessa pequenina prece de abertura para os trabalhos desta tarde, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos realizar mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, segundo a vontade de Deus, Jesus e da espiritualidade superior.
E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, Jesus e de toda essa espiritualidade tão amiga, está no ar, pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, estudo do livro dos Espíritos, ok? Bom, vamos dar o nosso boa tarde à nossa querida Rosa. Olá, Rosa Molina, tudo bom? Que bom que você está aqui conosco, né? Sueli também. Oi, Sueli, como você vai, querida? Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Antes de nós entrarmos propriamente no nosso estudo de hoje, vamos ler um pequenino trecho, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos abriu aqui ao acaso, né? No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ok? Vamos ler um trechinho. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim, atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade, né? Muito bem, gente. Olá, Ângela Coutinho, tudo bom, minha querida? Que bom que você está aqui, né? Boa tarde, ótimo você estar aqui conosco para mais um estudo, né? Bom, meus queridos, como vocês sabem, nós estamos estudando, né, a introdução do Livro dos Espíritos. E hoje nós iremos abordar o item número 15 dessa introdução. Estamos quase chegando ao final, né? Creio que teremos só mais 2 itens após esse, se eu não me engano. 16 e 17, sim. E aí terminamos a introdução. Mas hoje vamos abordar o item 15, ok? Então, quem está aí com o seu Livro dos Espíritos para acompanhar conosco, abra lá na introdução, no item 15, e vamos então acompanhar juntos. Olá, Miriam, minha querida, que bom que você está aqui conosco, né? Muito bom mesmo. Bom, então vamos lá, gente. Vejamos o que Kardec nos coloca nesse item 15 da introdução. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Isso é verdade, né, gente? Tem gente que vê perigo, vê problema em todas as coisas, né? Em toda parte. E elas veem, sobretudo, naquilo que elas não conhecem, né? Que não sabem, isso é perigoso, deve ser perigoso, né? Coisas desse gênero. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. E aí o que Kardec está colocando aqui? As pessoas, né, não conhecem e aí observam determinados fatos e tiram conclusões precipitadas, né? E Kardec está aqui mencionando que algumas pessoas que resolveram pesquisar o Espiritismo, uma coisa ou outra, acabaram perdendo o juízo, né? Mas isso é muito relativo, nós vamos olhar mais adiante. Como é que homens... Kardec pergunta. Deixa eu falar com a Nara. Oi, Nara, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você está aqui conosco, né? Então, Kardec pergunta: como é que homens sensatos enxergam nisso uma objeção valiosa? Ou seja, como é que alguém realmente
sensato vai achar que o fato de algumas pessoas que se meteram, né, a olhar o espiritismo, acompanhar os fenômenos e tudo mais, perderam o juízo, e que isso seria um obstáculo ao estudo, não é? E as pesquisas com relação ao espiritismo. Quem será capaz de precisar quantos... Olha a pergunta de Kardec aqui, muito interessante, né? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Exatamente, né, gente? Quando a pessoa já é meio perturbada, já tem a mente fraca, qualquer coisa é motivo para ela se desequilibrar, não é? Com certeza que no estudo de inúmeras outras ciências, a pessoa que mergulhou muito fundamente, sem um equilíbrio mental e emocional adequado, acabou se desequilibrando. Existem muitas pessoas que, mesmo sem estarem mergulhadas em nenhum estudo, elas efetivamente, não é? Elas efetivamente perdem o juízo, não estando isso atrelado a nenhum estudo específico. É por isso que Kardec diz que dizer que não se deve estudar o espiritismo porque muita gente estudou e ficou desequilibrado mentalmente, isso não é um argumento, né? Isso não é um argumento. E aí Kardec diz assim, né? Quem será capaz de precisar, então, quantos loucos e maníacos os estudos da medicina, da matemática, da música, da filosofia e de outras tantas não produziram, né? Então, deveria, em sequência disso, banir esses estudos. Imagina, né? Imagina se todo estudo, toda nova ciência, toda nova filosofia, que alguém se mergulhasse, né? Que alguém mergulhasse nesse estudo e perdesse a razão, deve ser banida. A humanidade seria um monte de ignorantes, né? Porque ninguém iria estudar coisa alguma. O que prova isso? Nos trabalhos corporais, né? Também os trabalhos que exigem não apenas conhecimento, né? Esforço mental, mas esforço físico, ele diz aqui, nos trabalhos corporais, estropiam-se, né? Machucam-se, tornam-se, de repente, às vezes até mutilados, né? Braços, pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o quê? O cérebro, que é o veículo, o instrumento do pensamento. Então, o Kardec está dizendo aqui muito naturalmente, muitos trabalhos de ordem física vão ocasionar, às vezes, problemas, não é? Problemas para uma pessoa, pode ter um acidente, perder um braço, perder um dedo, uma perna, e por isso você vai deixar de realizar aquele trabalho, foi uma fatalidade, né? Então ele diz que nos trabalhos de ordem física, você vai, de repente, eventualmente, causar algum dano ao seu corpo físico. E nos trabalhos, obviamente, que requerem a sua inteligência, o uso do cérebro, da sua intelectualidade, você pode vir a ter desarranjos no seu cérebro, que é o instrumento do pensamento, né? E ele diz, mas por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito, né? Ou seja, se a parte física deu pane, como a gente costuma dizer, não significa que a parte espiritual também tenha dado. Lembrando que o nosso corpo físico é um instrumento que o nosso espírito imortal se utiliza por determinado tempo para se manifestar entre os homens encarnados, né? Então nós precisamos, o espírito para se manifestar entre os encarnados precisa ter um corpo também de carne, ok? Então, se o corpo se danifica, não significa que o espírito também está danificado, ok? E aí ele diz aqui, ou seja, o espírito, permanece intacto e, desde que ele se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades.
no seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho, né? Ou seja, então, vai ser considerado aqui uma vítima daquela dedicação, né? Se nós formos nos lembrar aqui, inúmeros cientistas, quando estavam pesquisando coisas, e nós podemos ter um grande exemplo aqui do casal Curie, né? Madame Curie, que eles estavam estudando, né, o rádio, os efeitos da radioatividade e tudo mais, e eles não sabiam, né? Eles não sabiam o que efetivamente eles tinham nas mãos e o que aquilo poderia causar à saúde deles. Madame Curie costumava, quando ela conseguiu isolar um pouco de rádio, né, ela costumava manter aquele elemento dentro de um vidrinho, com aquela luminosidade toda, ao lado da sua cama. Carregava aquilo para tudo quanto é canto. Imagina quanto de radioatividade essa pesquisadora não adquiriu, não é? Sem saber o perigo ao qual ela estava exposta. E nem por isso deixou-se de estudar, né? Então, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem e alguns são considerados, vamos dizer assim, os mártires da ciência, né? Olá, Renata, tudo bom, querida? Boa tarde a todos, que Jesus esteja entre nós. Com certeza, minha querida, com certeza. Então, vamos continuar. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura, né? Claro. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingente. Claro, quantas pessoas, né, tornam-se fanáticos religiosos e totalmente desligados da realidade, né? A loucura tem como causa primária, né, uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões, tá? Então, a loucura já tem uma certa predisposição do cérebro. Se aquele espírito, de alguma forma, tiver que passar por aquela experiência, na sua formação orgânica, não é? O seu cérebro já trará algum tipo de debilidade que efetivamente irá possibilitar esse tipo de, digamos assim, de dificuldade, né? De enfermidade psíquica, ok? Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos com quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Ou seja, se aquele espírito já nasceu com uma certa fragilidade no seu cérebro, porque era previsto que ele não tivesse uma saúde mental correta, isso poderá acontecer com ele em virtude de qualquer coisa a qual ele se dedique profundamente. Não necessariamente porque ele se dedicou ao espiritismo. Então isso pode acontecer se eles fixar a ideia, de repente, em descobrir uma nova fórmula matemática, descobrir a cura para alguma doença no campo da medicina, ou, como ele está colocando aqui, se ele de repente se mergulhar no estudo do espiritismo, como de qualquer outra ciência ou filosofia, ok? Oi, Isabel, tudo bom? Como é que você vai, querida? Boa tarde a todos, mais uma vez, desculpe o atraso. Não tem importância, querida, o importante é que você está aqui conosco, né? E aí, então, Kardec continua, né? Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, né? Se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias, né? Da mesma forma, se aquele que estava mexendo com o espiritismo ficou louco porque já tinha essa fraqueza, naturalmente, né, se ele tivesse dedicado à matemática, ele ficaria louco do mesmo jeito, né? O que Kardec está nos colocando aqui. Entre as causas
mais comuns, entre as causas mais comuns da sobreexcitação cerebral, devemos contar-se as decepções, não é? Muitas vezes as pessoas ficam, né? Ficam abatidas, ficam desanimadas, né? Entre as causas mais comuns desses problemas, né, que às vezes afetam o cérebro daquelas pessoas que são mais enfraquecidas, né, são as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, os problemas amorosos, né, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio, né? Então quando você tem uma pessoa que já tem, de repente, o cérebro, não é, mais enfraquecido, mais predisposto a se envolver, né, a tornar determinados fatos da vida cotidiana grandes tragédias, né, isso vai acontecer, né, por qualquer coisa. Ele está dizendo aqui, né, qualquer decepção, qualquer infelicidade, qualquer desilusão amorosa, qualquer coisa vai afetar o discernimento daquela pessoa, e muitas vezes pode acontecer de ser o estopim que irá desencadear no suicídio. Ora, essa parte que eu vou ler agora para vocês é muito importante, prestem bem atenção. Olha o que Kardec nos coloca aqui, muito interessante. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Ou seja, o espírita verdadeiramente, ele vê as coisas desse mundo de um outro patamar. O que Kardec quer dizer com isso? É que o espírita, aquele que tem verdadeiramente consciência de que é um espírito imortal, né? Um espírito imortal, vivendo temporariamente uma experiência curtíssima, porque diante da eternidade, 60, 80, 70, 100 anos, é um período extremamente curto. Então o espírita, né, que tem plena consciência de ser um espírito imortal e de estar vivendo, né, de estar vivendo uma experiência curtíssima na matéria, ele vai olhar tudo o que acontece aqui nesse período curto de uma maneira muito diferente. Ele vai olhar do alto assim, tipo, isso é besteira. Eu passo por isso e depois na outra vida continuo vivendo, né? Rosângela Azevedo, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? E aí, exatamente, é isso que ele quer dizer, né? O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. As coisas aqui, os problemas, as dificuldades, tudo que a gente passa aqui, gente, presta atenção na ideia básica. Se eu sei que eu vou viver eternamente, presta atenção. O que é esta vida aqui? É uma coisinha mínima, é um grãozinho de areia na praia, né? O que são 100 anos diante da eternidade? Nada, uma ninharia, né? E aí ele diz assim, essas coisas do nosso dia a dia, esses problemas, essas dificuldades, vão nos parecer, quando a gente tem plena consciência disso, da nossa condição de espírito imortal, vivendo uma pequenina experiência na matéria, elas vão nos parecer tão pequenas, tão mesquinhas, em comparação com o nosso futuro na eternidade, né? E que a vida vai nos parecer que ser muito curta. A vida é muito curta. Vai ser tão curta, tão fugaz, né? Tão rápida, tão passageira, que aos seus olhos, aos olhos do verdadeiro espírita, os problemas não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem, não é? É ou não é, gente? É ou não é? Gente, imagina isso. O que são esses anos aqui em comparação com a eternidade, gente? Por que valorizar tanto? Por que sofrer tanto?
pelos problemas, pelas dificuldades, pelas situações, né? Gente, é muito pouco, é muito pequenininho. Vamos fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação. Talvez assim vocês consigam perceber melhor. Vamos dizer que a nossa vida, né, durasse 1 hora. E que durante 1 segundo nós tivéssemos um monte de problemas. Você iria se aborrecer? Por 1 segundo de contrariedade, de problemas, de tristezas, durante 1 segundo, num período de 1 hora, 1 segundo você teve problema. É exatamente assim que nós devemos ver a nossa vida na matéria, né? E os problemas que nós vivenciamos aqui, não é? É como se a nossa vida inteira fosse 1 hora e o problema que nós estamos vivenciando durasse 1 segundo, né? É nada. Exatamente, é nada, né? A Isabel está aqui nos dizendo que o Espiritismo nos ensina a resignação. Sim, com certeza. Porque, como eu falei, esse exemplo de 1 hora e 1 segundo, gente, assim a gente consegue talvez aquilatar melhor, não é? Todo mundo pensando aí, você tem uma existência de 1 hora. E nessa 1 hora da sua existência, você vai ter 1 segundo de problemas. Você vai ligar? Claro que não, né? Exatamente isso. E aí, o que ele diz aqui, né? Isso vai parecer pra gente tão fugaz, né? Tão assim efêmero. As tribulações não vão passar pra gente com essa ideia, não vão passar de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outras pessoas que não têm essa visão da vida material, nem da vida do espírito, né? O que em outro produziria uma violenta emoção, mediocremente o afeta. Ou seja, o que em outras pessoas não espíritas, que não têm essa noção de eternidade da vida espiritual, da vida do espírito, seria um desespero, um horror, para nós espíritas, vai nos afetar muito pouco. Ou pelo menos assim deveria ser, considerando todo o conhecimento que nós espíritas temos. E sobretudo quando alguém fala em termos de dores morais, né, de perda de entes queridos, nós sabemos que a morte não existe. E que, caso ocorra alguma separação de algum ente querido, nós, né, sabemos que iremos reencontrá-lo, porque a morte não existe. E todos aqueles que verdadeiramente se amam irão se reencontrar quando todos tiverem retornado à verdadeira vida no plano espiritual. Então é uma questão de quê? De paciência, resignação. Vamos esperar. Na hora certa, nós iremos nos encontrar. O que é melhor, gente, é você pensar, fulano desencarnou, nunca mais eu verei. Ou você pensar, fulano retornou já para a pátria espiritual, né? Quando eu retornar também, nós iremos nos ver. Então eu vou aguardar aqui, quando chegar a minha hora, a gente vai se encontrar. É muito melhor pensar assim, né? Não há a menor sombra de dúvida. A Márcia está nos dizendo aqui, quando sintonizamos com esses problemas, nós deixamos que eles nos afetem. É isso. Isso é muito ruim, né, senhor? Sim, querida, com certeza. Com certeza. Olha, nós temos que pensar o seguinte: todas as nossas dores, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades têm o tamanho e a importância que nós lhes atribuímos. Não é? Se você acha, de repente, que não conseguir sair nesse final de semana, para você é um tormento, como é que eu não vou sair esse final de semana? Meu Deus, vou ficar trancada, trabalhar a semana inteira, chegar no final de semana não vou sair. Para algumas pessoas, não poder sair no final de semana é um desastre.
ela acha que perdeu a vida dela porque não pôde sair. E para outras é absolutamente indiferente. Não é? Não é? Então, exatamente, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, elas têm exatamente o tamanho e a importância que nós atribuímos a elas. Não é? Se você dá muita importância, ai, que problemão. Se você não dá, é um probleminha. Não é? Exatamente. E aí, Kardec continua, né? O que para alguns pode causar tremenda emoção, tremendo transtorno, para outros não tem nada a ver, né? Demais, o espírita sabe que as amarguras da vida são provas, olha outro ponto extremamente importante, que nós espíritas sabemos. O espírita sabe que todas as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, não é? Úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer, se passar pelas provas, sem ficar reclamando, né? Porque será então recompensado na medida da coragem com que a houver suportado, não é? As suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Com certeza, né, gente? Nós sabemos que ninguém é inocente, né? Que a dor não erra de endereço, que Deus é justo. Então, se eu estou passando por algum problema agora, alguma coisa eu fiz para estar merecendo essa experiência, não é? Se eu estou passando por algum tipo de dificuldade, é porque efetivamente eu devo ter feito numa outra existência, né? Alguém passar pela mesma coisa. Deus não quer que ninguém faça nada a ninguém alegando desconhecimento das consequências. Então, se eu fiz alguém sofrer por isso ou aquilo, eu vou passar a mesma dificuldade para realmente eu ter noção de que isso não se faz. É aquela história, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não é? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente de repente está passando por uma dificuldade. Digamos que você, meu sonho era me casar, constituir família, blá, 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 ter meus filhos, e você não consegue encontrar uma companheira ou um companheiro, não é, para formar a sua família. E aí você se sente a pessoa mais infeliz do mundo. Mas você, com conhecimento espírita, você vai pensar da seguinte maneira: se eu hoje não consigo formar a minha família que eu tanto gostaria de ter, com certeza, numa vida anterior, eu fui pai de família, eu fui mãe de família, tinha uma família maravilhosa e não valorizei. Então agora eu estou vivenciando a experiência de querer muito ter uma família e não ter. Porque quando eu tive, eu não valorizei. Né? Então essa é a experiência que eu preciso passar para aprender a valorizar o que efetivamente tem valor. E para efetivamente também resgatar aquele débito, porque eu posso ter sido um pai negligente, uma mãe negligente, que não cuidou dos filhos. E por não ter cuidado dos filhos numa vida anterior, eu agora não tenho, né, a felicidade, o prazer de ter filhos, embora queira muito, né? Então, muitas vezes, pelo que nós vivenciamos na nossa vida, pelas aquelas coisas que nos causam tristeza e amargura, nós podemos, né, aquilatar o que fizemos de errado em vidas anteriores. Né? Nós podemos aquilatar. E a partir daí, com o conhecimento espírita, nós vamos ficar resignados. De repente, você vai pensar assim: não, eu queria muito me casar e ter uma família, mas não deu, eu estou solteira. Né? É porque não era para ser. Eu não tinha que me casar nessa existência. Eu tinha que dedicar minha vida a outra coisa qualquer útil. E aí você vai buscar outros objetivos, né? Outro foco para a sua existência. E quanto mais você estudar, mais você vai entender e você vai direcionar as suas energias, não é? Para outras atividades úteis. Lembrando aquele caso do Divaldo, quem viu o filme do Divaldo, né, em determinado momento, Divaldo está conversando com Joana, e ele então diz para ela: eu também quero ter a minha família, os meus filhos, não sei o quê, e a Joana vira para ele e fala assim:
isso não está previsto. Ou seja, desde o planejamento espiritual do Divaldo, não era previsto que ele se casasse e tivesse seus próprios filhos. Mas era previsto que ele criasse a instituição Mansão do Caminho, onde ele iria abrigar muitas crianças sem família, onde ele iria adotar muitas crianças, e parece que, enquanto foi permitido isso ser feito, Divaldo chegou a adotar 600 crianças na Mansão do Caminho como filhos dele, né? Então é isso. Você entende, olha, isso pelo jeito não dá para ser, não é para ser, então eu vou direcionar minhas energias numa outra direção, ok? A Miriam está aqui nos falando, o que nos aumenta em muito nossos sofrimentos é sofrer por antecipação. Ah, também, Miriam, também, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente fica até sofrendo por uma coisa que nem aconteceu e que nem vai acontecer, né? Achando que vai, você fica sofrendo. Gente, para que isso? O que nós podemos identificar aqui, com esse tipo de atitude, é falta de confiança em Deus. Não é? É falta de fé, falta de confiança em Deus. Porque quando nós acreditamos, quando nós pensamos o seguinte: Deus é bom, Deus é justo, Deus me ama, Deus é Pai, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se Deus me ama, Deus é justo, Deus é Pai, é meu Pai Criador, Ele não vai fazer jamais nada que me prejudique. Qualquer coisa que venha acontecer comigo será para meu benefício, mesmo que você, no primeiro momento, ache que não é. Pode não ser bom para a sua vida material de agora, mas para o seu espírito que está em aprendizado, aquela experiência dolorosa será de muita valia se você souber compreender a lição, vivenciá-la com paciência e resignação, na certeza de que Deus não nos manda nada que não seja para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, né? Então é o seguinte, vou ficar aguardando aqui, seja o que Deus quiser. Obviamente que sempre fazendo tudo que estiver ao nosso alcance, né? Vamos dizer, se eu desejo muito conseguir um emprego público, eu desejo muito, né, passar em um concurso público, o que eu tenho que fazer? Estudar bastante, fazer a minha parte. Ajuda de que o céu te ajudará. Fazer a sua parte, né? Se estiver no seu planejamento reencarnatório que você vai ter uma função pública, vai conseguir uma estabilidade profissional, você vai passar. Se não estiver, se fizer parte da sua experiência reencarnatória, você viver nessa incerteza profissional, você não vai passar. Não obstante tanto que você estudou. E aí você tem que estar consciente de aceitar aquilo que Deus colocou no seu caminho. Mesmo que você quisesse muito passar e tivesse feito muito por passar no concurso público, se no final você não passar, simplesmente diga o seguinte: seja feita a vontade de Deus. Me submeto, Senhor, à sua vontade, porque sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, muito mais do que eu mesmo. É assim que nós temos que encarar a vida, dessa maneira, né? A Ângela está aqui nos dizendo o seguinte: é o bem e o mal sofrer. Com certeza, a escolha é sempre nossa. A maneira que escolhermos passar é que será o diferencial. Sempre com submissão ao Pai. A rebeldia sempre piora o sofrimento. Com certeza. Quando a gente não aceita o que a vida nos coloca, é uma rebeldia, né? Uma rebeldia contra Deus. E aí tudo fica infinitamente mais difícil, não há a menor dúvida quanto a isso, né? A Miriam está nos colocando aqui o seguinte: o Saulo de Tarso também não veio com o propósito de ter uma família, apesar de ter sido noivo de Abigail, frente à sua tarefa pelo Cristo. Exatamente. Na verdade, Paulo de Tarso até teria oportunidade, né, de ter uma família, mas pelo seu livre-arbítrio ele perdeu a oportunidade. Também não sabemos se era previsto que Abigail, mesmo que tivesse casado com Saulo, né, tivesse vivido, né, por muito tempo. Na verdade, o trabalho de Saulo, e ele não poderia fazer isso efetivamente com uma família, com filhos para criar e cuidar, era sair pelo mundo divulgando, né, divulgando a mensagem do Cristo.
levando aos povos, né, aos gentios, aos pagãos, a mensagem da Boa Nova. E efetivamente, todos os grandes missionários, em geral, eles não vêm com o planejamento de constituírem família, para que eles possam efetivamente dedicar-se completamente à humanidade, né? Assim foi com Chico, com Divaldo, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, não é? Todos esses grandes, Francisco de Assis também, né? Vários e vários, né? Vários e vários trabalhadores do Cristo, missionários do Cristo, eles efetivamente não vieram com seu planejamento voltado, né? Voltado para se dedicarem mais especificamente a algumas poucas pessoas, e sim para se dedicarem a um número enorme, né? Enorme de seres humanos, enorme de irmãos, né? Irmãos do caminho, né? A minha está nos dizendo aqui da questão de Saulo de Tarso, né? Ah, sim, exatamente. Depois ela nos diz também do Chico Xavier, Eurípides Passanufo, também são outros exemplos de que as tarefas pelo Cristo Jesus estavam acima, né? Acima de terem famílias, com certeza, né? Exatamente. E aí vamos continuar aqui. Conhece também, o espírita conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhes proporcionam, qual a sorte, né, qual o destino dos que voluntariamente abreviam seus dias. Exatamente. Nós sabemos disso, nós sabemos do triste destino que aguarda os suicidas. Né? Nós, como espíritas, estudiosos da doutrina espírita, e nós temos o estudo aqui, né, na nossa web rádio Cristo Consolador, todas as quartas-feiras às 15 horas, o estudo do livro Memória do Suicida, no programa O Melhor é Viver, né? E aí, efetivamente, nós sabemos o triste destino que espera aqueles que pensam poderem fugir dos seus problemas, destruindo o seu envoltório carnal, né? Os suicidas. É a pior decisão que alguém pode tomar, né? A pior decisão que alguém pode tomar. Em geral, a pessoa, quando se suicida, ela está querendo fugir de um problema, né? De uma dor, de um motivo de dor e sofrimento. Ela quer fugir de uma certa dor. Só que quando ela comete o suicídio, ela deixa de ter apenas um motivo de dor e sofrimento e passa a ter inúmeros motivos de dor e sofrimento infinitamente mais terríveis do que aquele que a levou ao suicídio, né? É por isso que a gente diz, o suicídio é como se fosse assim, a ideia suicida é como se fosse assim aquele obsessor, né, querendo te convencer a fazer alguma coisa de errado, ou aquele falso amigo querendo te convencer a fazer alguma coisa de errado, e aí quando você acaba cedendo ao impulso e fazendo, né, ele gosta porque você se deu muito mal, né, se deu muito mal. Efetivamente é isso. É uma total, né, é uma total desilusão, decepção para o suicida, justamente descobrir, em primeiro lugar, que não morreu, né? E que o seu problema inicial se transformou num problema infinitamente maior e mais doloroso, né? Isso nós vemos com muita clareza durante os nossos estudos, né? Aqui na Web Rádio Cristo Consolador, às quartas-feiras, às 15 horas, no programa O Melhor é Viver, né? Então ele diz aqui, e nós temos pela comunicação com os espíritos que nos relatam qual a sorte, né, que espera aqueles que voluntariamente abreviaram seus dias. E esse quadro, né, é bastante claro, de modo a fazer com que todos nós reflitamos, né, muito sobre isso, e muitos que têm ideações suicidas desistam da ideia. E aqui Kardec nos diz que é grande o número das pessoas, né, que foram detidas, né, que desistiram do suicídio
por causa do espiritismo, do conhecimento espírita. Existe um fato muito interessante, narrado por Kardec. Disse que Kardec, uma ocasião, ele estava assim meio tristinho, meio desanimado, né, com tantas perseguições que o espiritismo vinha recebendo, né? E ele sabia que isso ia acontecer. Os espíritos, quando lhe disseram a missão que ele teria de codificar a doutrina, né, e trazer essa mensagem maravilhosa para todos nós, ele sofreria muitas agressões, né, agressões físicas, verbais, muitas desconsiderações, chacotas e tudo mais. E Kardec, né, realmente sofreu tudo isso. Mas 10 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, né, em 1867, o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, 10 anos depois, passando em revista tudo o que havia acontecido nos últimos 10 anos, Kardec reflete e diz o seguinte: tudo que os espíritos me avisaram que iria acontecer, aconteceu. Mas eles não me avisaram o quanto seria gratificante a realização desse trabalho. O quanto seria maravilhoso, o quanto eu ficaria feliz e realizado em fazer esse trabalho, né? Ou seja, os espíritos o alertaram contra as coisas ruins, mas não falaram das coisas boas que ele também viveria. E ele efetivamente viveu. E uma das coisas muito maravilhosas que Kardec viveu foi uma ocasião que ele estava muito triste, né? Por causa das perseguições que o espiritismo sofria. E aí ele recebe em casa um embrulho. Gabi, sua esposa, né, vem e entrega a ele. Quando ele como é que se diz, abre, é um exemplar do Livro dos Espíritos, assim, muito bem encadernado, né? E aí, junto ao exemplar vinha uma carta de um homem explicando que em determinado momento da sua vida, com muito desespero, ele havia pensado em se atirar nas águas de um rio. E aí, caminhando assim por cima de uma ponte, de onde ele pretendia saltar para a morte, né, no rio, ele, no momento em que ele debruçou na ponte para dar o impulso e se jogar, ele sentiu alguma coisa. Ele sentiu alguma coisa assim por baixo, assim, do parapeito, né, da ponte, e pegou. Quando ele pegou, ele percebeu que era um livro. Era o Livro dos Espíritos. E quando ele abriu, na frente do livro estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. Estava escrito isso, né? E aí ele pega o Livro dos Espíritos, aquele que ele encontrou ali, e começa a ler. E a partir dali, ele desiste do suicídio. Então ele desiste do suicídio e, ao mesmo tempo, ele resolve fazer uma bela encadernação daquele livro e mandar de presente a Kardec, justamente com aquela carta na qual ele agradecia a Kardec por ter codificado a doutrina espírita, por ter escrito aquele livro. E aí, gente, o que acontece? Kardec, quando lê aquilo, fica muito emocionado, muito feliz e compreende realmente, né, a importância do seu trabalho, como estava sendo gratificante, apesar de todas as dificuldades. E aí, o que aquele homem que achou o livro, ele fez? Na dedicatória, onde estava escrito assim: este livro salvou a minha vida, ele acrescentou: e a minha também. Né? Que lindo, né? Essa história eu acho lindíssima. É uma das histórias mais lindas que a gente encontra, né, na história do Espiritismo. Esse caso desse livro, né, em que dois suicidas, duas pessoas com ideações suicidas, comprovadamente, ao lerem o Livro dos Espíritos, desistem, né? E esse realmente o Espiritismo é efetivamente não uma fábrica de loucos, não uma doutrina que faz as pessoas enlouquecerem e até pensar em suicídio, não. O Espiritismo é justamente o contrário. O Espiritismo nos clareia a mente, nos elucida com relação à nossa existência, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, sobre tudo o que estamos fazendo aqui.
E o espiritismo é verdadeiramente uma grande arma contra o suicídio. Uma grande arma contra as ideias de extermínio da vida material, não é? Ao contrário do materialismo, que diz que após a morte não há nada, o espiritismo diz que há e muita coisa, que aí é que começa a nossa verdadeira vida, né? Então, por isso as ideias espíritas, a filosofia espírita, né? A doutrina dos espíritos, além de ser uma doutrina consoladora, é também uma doutrina que obsta ao suicídio. Uma vez conhecendo a doutrina espírita, muito provavelmente ninguém vai pensar em eliminar a própria vida, né? E aí Kardec continua falando, né? Muitas pessoas foram detidas em meio desse pensamento funesto, né? Com o conhecimento espírita. Esse é um dos resultados do espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos, ele escreve aqui. Os incrédulos podem rir à vontade, eu não estou nem aí, né? Desejo aos incrédulos as consolações que lhe possibilitem a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Então ele deseja a todos os incrédulos, né, que realmente desejem pesquisar o espiritismo, sondar no espiritismo todas as consolações que a doutrina consoladora dos espíritos nos oferece, né, e que são muitas, são inúmeras, né? Cumpre também colocar entre as causas, aí voltamos ao tema inicial, né, que é a questão dizendo que o espiritismo levava as pessoas à loucura, né? Cumpre também colocar entre as causas, né, entre as causas da loucura, o pavor, o medo, né? Sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Gente, né? Quantas coisas nós vemos aí em outros segmentos religiosos, né? O medo do inferno, porque Deus castiga, você vai para o inferno e vai ficar lá, né? Sendo cozido no caldeirão do demônio, ele lhe espetando com um garfinho e você queimando ali, aquela coisa toda. Isso é pavoroso, né, gente? Né? Então, existe aí que diz também que além de colocar entre as causas da loucura, o medo, né? Agora, obviamente que o medo do inferno e do diabo já desequilibrou muito mais gente, né? Quantas vítimas não têm feito aqueles que abalam imaginações fracas com esse quadro? Exatamente, a pessoa tem a mente fraca. A pessoa tem, de repente, uma mentalidade fraca, uma inteligência reduzida, apequenada, não é? E naturalmente fica muito impressionada com isso. Tanto é que até hoje, no século XXI, nós vemos muitos irmãos nossos, seguidores de outras seitas religiosas, de outros segmentos religiosos, falando do diabo, do demônio, como se fosse realmente uma entidade verdadeira, corporificada do mal, que estivesse por aí a nos tentar e a querer nos prejudicar. Quantos irmãos nossos acreditam piamente nessa alegoria, não é? Então, quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro do inferno, do demônio, né, do diabo, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores, né? Aí as pessoas vão descrevendo, não, porque é assim, porque é assado, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, cada vez dando detalhes mais horrorosos para assustar mais e apavorar mais e mais as pessoas de mente fraca, né? O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las mais ajuizadas, né? Mais calminhas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem. O bicho-papão, o lobisomem, o homem do saco, essas coisas todas que as pessoas criam para assustar os outros, né? Quando, porém, as pessoas deixam, as crianças deixam, as pessoas começam a raciocinar e deixam de ter medo, elas muitas vezes, as pessoas que foram amedrontadas com essas coisas, né, e por isso foram contidas nos seus impulsos menos felizes,
quando elas caem na real e descobrem que aquilo tudo não é uma verdade, muitas vezes elas se tornam piores depois de descobrir que era mentira do que antes, quando elas acreditavam, né? E para então alcançar-se tão belo resultado, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Ou seja, as pessoas que estão querendo tolir os outros pelo medo nem se preocupam o quanto muitas pessoas podem ficar realmente mentalmente desequilibradas pelo pavor, pelo medo, não é? Bem frágil. Kardec vai nos concluindo aqui, né? Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Ou seja, uma religião que só se sente forte pelo medo, incutindo medo, incutindo pavor nos seus seguidores, para que eles sejam seus seguidores, para que eles obedeçam a tudo aquilo que eles dizem, é muito fraca, não é? E nós vimos isso acontecer ao longo de séculos. Ao longo de séculos. Quando a religião dominante falava muito no Deus que castigava, no Deus que punia, falava muito na existência do inferno. Quem fez alguma coisa vai para o inferno, né? Quem foi bonzinho vai para o céu, quem fez coisa errada vai para o inferno. E que você, para de repente garantir um lugar no céu, mesmo tendo feito 1 milhão de coisas erradas, era só você fazer tais e tais donativos para a instituição, não é? E as pessoas não tiveram e não têm menor escrúpulo em defender essas ideias, né? Então, aquela instituição que age dessa forma, que manipula os seus seguidores pelo medo, é muito fraca, não é? Porque ninguém precisa ser manipulado, ninguém tem que ser manipulado. Nós somos seres pensantes, seres inteligentes. E nós temos que seguir este ou aquele caminho de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com a nossa inteligência, né? É por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. O Espiritismo não violenta a nossa inteligência. Nós somos espíritas porque entendemos toda a doutrina espírita, toda a filosofia. E na filosofia espírita, na doutrina espírita, não encontramos nada que não esteja, né, de acordo com a razão, com a lógica, né? O Espiritismo é a fé raciocinada. Mas, né, graças a Deus que no Espiritismo não acontece isso, né? Que ninguém é espírita por medo dos espíritos, né? Mais eficazes e mais sérios são as pessoas, né? São as ideias que o Espiritismo nos dá. Desde que a pessoa saiba utilizar essas ideias, né? Os esclarecimentos que o Espiritismo nos dá. O Espiritismo mostra a realidade das coisas. E só com isso, só com a verdade, só com a realidade, Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, lhes libertará. E só com isso, o Espiritismo vai neutralizar os terríveis efeitos de um medo, de um terror exagerado, né? Gente, nós não temos que ter medo dos espíritos, né? Dos fantasmas, como costumam dizer, né? Dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos não são nada mais do que homens que estão desprovidos do corpo físico, não é? Então, quando o Espiritismo desvenda todo esse mistério, né, com relação às coisas da vida, e nos mostra os espíritos, os fantasmas, entre aspas, como nada mais, nada menos do que homens que já não estão vivendo nessa dimensão material, mas na dimensão espiritual, todos esses motivos de medo caem por terra, não é? Exatamente. Ângela está aqui nos dizendo: o Espiritismo liberta porque explica tudo e não tem dogmas. É o cristianismo redivivo, jamais escraviza. Com certeza, mas com certeza que sim, né? O Espiritismo realmente ele não nos coloca nenhum mistério, né? Ele só nos esclarece, abre os nossos olhos para que nós possamos ver realmente
quem somos, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, por que estamos aqui, né? Por que estamos aqui? Nós hoje sabemos disso. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou trabalhando pela minha melhoria íntima. Eu estou aproveitando todas as experiências que a vida, que esta vida, nesse momento, essa encarnação me proporciona, todas as possibilidades de família, situação social, educação e tudo mais, tudo isso para, com o uso dessas ferramentas, eu aprimorar o meu espírito, né? É isso que o Espiritismo nos explica. E a partir daí, nós vamos valorizar muito a encarnação, valorizar muito todas as experiências aqui na matéria, porque sabemos que quanto melhor nós as vivenciarmos, mais evoluídos retornaremos à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ok? Bem, meus amigos, então chegamos ao final, né, do nosso programa. É muito bom ter vocês aqui conosco. Esperamos que vocês tenham gostado dos nossos estudos de hoje, né? A gente sempre pede que vocês nos auxiliem, né? Se inscrevendo no nosso canal, deixando lá o seu like se gostaram do nosso estudo, né? Isso tudo é muito importante para nós, porque o YouTube avalia a importância do canal por isso. Avalia a importância do canal pelo número de pessoas inscritas, avalia a importância do canal pela quantidade de likes que as pessoas deixam nos vídeos, né? E também quando as pessoas fazem comentários, também é muito positivo para nós. E quando vocês compartilham e tudo mais, ok? Então pedimos a todos que nos auxiliem, tá? Que nos auxiliem na divulgação do nosso canal, da nossa web rádio Cristo Consolador, para que mais pessoas possam ter o conhecimento tão maravilhoso, tão consolador da nossa querida doutrina, ok? A Renata está nos falando aqui. Renata, Anju, linda, obrigada a você, querida Isabel. Ótimo esclarecimento, uma excelente semana a todos. Obrigada, querida. Nara, gratidão mais uma vez. Ângela, gratidão sempre. Querida, muito bom estudar sempre. É ótimo estudar, né? É muito bom. Então, queridos, fiquem com Deus, né? Tenham um ótimo final de semana. Beijo para vocês e até a próxima sexta-feira. Muita paz a todos. Tchau, tchau.